Israel havia se afastado de Deus. Embora ainda conservasse seu nome e parte de suas tradições, o coração do povo estava dividido. A adoração que antes se dirigia a Jeová foi reemplazada por cultos estrangeiros, alentados desde o próprio palácio. O rei Acabe, influenciado por alianças políticas e religiosas, permitiu que se levantassem altares para Baal e que os profetas antigos fossem perseguidos ou silenciados. Em meio a esse abandono, Deus não guardou silêncio. Enviou um homem fora do poder, sem respaldo político nem religioso, com uma mensagem breve e sem rodeios. Seu nome era Elias. Não trazia promessas de paz nem pactos novos, mas uma advertência clara, um sinal que não podia ser ignorado. Sua vida não seguiu o curso habitual dos homens de seu tempo. Não buscou ser seguido nem celebrado. Falou, atuou, esperou e desapareceu. Este é o relato de seu caminho. Que foi finalmente de sua vida? O reino de Acabe e o culto a Baal. Numa etapa de divisão política e fragmentação territorial, o reino do norte, chamado Israel, encontrava-se sob o mando do rei Acabe. Seu governo, centrado na cidade de Samaria, coincidiu com uma acelerada transformação do sistema religioso do país. A figura do rei, em lugar de sustentar as tradições herdadas, converteu-se no principal impulsor de uma mudança que alterou o culto estabelecido desde gerações anteriores. Acabe tomou por esposa Jezabel, filha do rei dos Sidônios. Esta união não só fortaleceu relações diplomáticas com as regiões vizinhas, mas trouxe consigo práticas religiosas estrangeiras. Jezabel, procedente de uma cultura que rendia homenagem a Baal como deidade principal, promoveu esta devoção em território israelita com respaldo total da corte. A instalação do novo culto não se limitou a permitir diversidade. Ergueram-se altares e templos para Baal dentro do próprio território nacional. A rainha exerceu um papel ativo na substituição do culto tradicional pelo novo sistema, respaldada por recursos estatais e por uma rede de sacerdotes que chegaram de seu país de origem. O reemplaço não se deu de forma espontânea. Foi dirigido com firmeza desde o poder, acompanhado pela eliminação progressiva dos espaços dedicados ao antigo culto. As normas religiosas transmitidas por gerações foram deslocadas, e quem se mantinha fiel a elas foi perseguido. Alguns profetas da antiga ordem desapareceram, outros se ocultaram, e muitos não voltaram a falar publicamente. Os símbolos tradicionais foram retirados, e as festividades próprias do povo ficaram sem respaldo oficial. As novas celebrações, os ritos introduzidos e as mensagens difundidas desde os centros de culto apontavam a estabelecer uma identidade diferente, alinhada com as práticas das cidades portuárias da região. Enquanto isto ocorria no plano institucional, a população não mostrou uma reação unificada. Alguns setores aceitaram a mudança, outros permaneceram em silêncio. O acesso a posições de influência começou a depender da adesão ao novo sistema. A figura de Baal, associado ao controle da chuva e das colheitas, foi apresentada como fonte de prosperidade em meio a um povo agrícola. Em paralelo, a figura de Jeová, reconhecida no passado como o Deus de Israel, foi marginalizada da vida pública. Seus profetas deixaram de ser consultados, seus ensinamentos deixaram de influir em decisões do reino, e seus altares foram derrubados. As decisões que impulsionaram esta transformação não se apresentaram como rupturas formais. Não se proclamou o abandono da antiga fé, mas na prática, tudo o que representava foi suprimido. A continuidade da linhagem real se vinculou estreitamente ao sucesso do novo modelo, e qualquer oposição foi considerada uma ameaça à ordem estabelecida. A estrutura do poder não só promoveu uma forma distinta de adoração, mas utilizou esta transformação como instrumento de controle. O culto deixou de ser um assunto de consciência para converter-se em parte da política do reino. Sob o governo de Acabe, a distinção entre poder civil e autoridade religiosa se desvirtuou, e tudo se alinhou com os interesses da Casa Real. Em meio a este contexto, sem aviso prévio e sem pertencer aos círculos habituais de influência, apareceria uma figura que mudaria o curso dos acontecimentos. A mensagem do silêncio. Enquanto o culto a Baal se afirmava como expressão religiosa dominante no reino de Israel, um homem procedente da região de Galaade emergiu sem prévio aviso.
Seu nome era Elias. Não tinha vínculos com o palácio nem figurava entre os funcionários conhecidos. Seu lugar de origem, Tisbe, não se destacava por importância política nem religiosa. No entanto, sua mensagem não passou despercebida. Elias se apresentou ante o rei sem intermediários. Não solicitou audiência nem utilizou fórmulas de cortesia. Declarou de forma direta que não haveria chuva nem orvalho sobre o país durante um período indeterminado. Segundo suas palavras, o clima ficaria suspenso até que ele mesmo voltasse a anunciar o contrário. Não ofereceu detalhes sobre a duração do castigo nem sobre os meios para detê-lo. Limitou-se a afirmar que tal decisão não provinha dele, mas do Deus que o povo havia deixado de invocar. A mensagem não foi acompanhada por sinais nem advertências adicionais. Foi uma afirmação breve e contundente, emitida num contexto onde Baal era venerado como senhor das chuvas e da fertilidade da terra. Negar a chegada da água era, portanto, mais que uma predição climática. Era uma confrontação aberta ao sistema religioso instalado pela Casa Real. Depois de pronunciar seu anúncio, Elias não permaneceu na cidade. Não buscou apoio popular nem se dirigiu ao povo. Recebeu a instrução de retirar-se e deslocou-se para uma zona desabitada ao oriente do Jordão. Seu papel não era organizar movimentos nem liderar reformas. Só devia falar quando se lhe indicasse e manter-se oculto enquanto isso. Enquanto isso, a declaração que havia feito começou a cumprir-se. O céu permaneceu sem chuva. As fontes naturais começaram a diminuir e a terra a secar. Os campos, privados de umidade, deixaram de produzir. As consequências alcançaram todas as regiões do reino, afetando tanto zonas urbanas como rurais. A mensagem de Elias não foi repetida. Não emitiu novas declarações nem se apresentou em outros lugares. Sua ausência aumentou a tensão, já que não se tinha certeza sobre seu paradeiro nem sobre a possibilidade de reverter a situação. A decisão de calar fazia parte de seu encargo. Havia falado uma só vez e agora devia permanecer em silêncio. Durante esta etapa inicial, Elias não estabeleceu contatos nem convocou seguidores. Sua função não consistia em organizar uma oposição nem em explicar as causas do juízo. Só havia sido enviado a declarar um fato e logo a desaparecer da vista de todos. Com a chegada dos primeiros sinais visíveis de seca, as estruturas do poder não reagiram de imediato. As práticas rituais continuaram e os profetas associados ao novo culto intensificaram suas cerimônias. No entanto, o clima não mudou, a seca avançava e a figura de Elias, ainda que ausente, começava a converter-se num ponto de referência involuntário em meio ao silêncio oficial. A espera no riacho de Querite. Depois de transmitir seu anúncio ao rei, Elias se retirou para o leste, longe dos assentamentos e do entorno do poder. Foi guiado até um lugar apartado junto ao arroio de Querite, numa região montanhosa do outro lado do Jordão. Ali devia permanecer oculto, sem contato com a população, enquanto o juízo que havia declarado seguia seu curso. Durante sua estada nesse sítio remoto, não teve acesso a meios comuns de sustento. A água provinha do arroio, que ainda conservava seu caudal. A alimentação chegou por um meio inusual. Corvos traziam porções de pão e carne 2 vezes ao dia. Elias não interveio para modificar esta rotina, nem se trasladou a buscar melhores condições. Permaneceu nesse espaço, sem deslocar-se, nem intervir em assuntos externos. Não houve instruções novas nem mensagens adicionais. O isolamento não era uma pausa casual, mas parte do encargo que havia recebido. Sua única responsabilidade nesse momento era esperar. Nenhuma pessoa o visitou. Não se tem registros de conversas nem de atividades paralelas. Seu papel durante esse tempo foi manter-se presente no lugar indicado. Conforme avançavam os dias, o país sofria os efeitos acumulados da falta de chuva. Enquanto isso, o arroio que lhe provia água começou a diminuir seu caudal. Ao não haver precipitações, tampouco existia fonte que o alimentasse. A vegetação do entorno foi secando e o curso de água se tornou mais estreito. Finalmente, deixou de fluir. Quando o arroio se esgotou por completo, Elias não tomou iniciativas pessoais. Esperou novas instruções. Não abandonou sua posição por decisão própria, nem tentou forçar uma solução. Só quando recebeu uma nova ordem, abandonou o lugar. Até esse momento, havia cumprido exatamente com o que lhe havia sido encomendado, falar uma vez e retirar-se do cenário público. Durante todo esse período, não emitiu mensagens nem realizou atos visíveis.
Sua figura permanecia ausente para o povo e desconhecida para quem o buscava. Sua função como profeta nesta etapa não consistiu em falar nem atuar, mas em obedecer sem intervenção. O tempo junto ao arroio de Kerit não produziu resultados visíveis no exterior, não mudou a situação do reino, nem modificou o curso dos acontecimentos, mas marcou uma fase silenciosa na trajetória de Elias, afastada da confrontação e centrada na espera. Quando a água deixou de correr e a permanência nesse lugar já não era possível, recebeu a seguinte indicação: não seria reenviado a Israel nem a nenhuma cidade de Judá. O novo destino se encontrava mais além das fronteiras do país, numa região sob domínio estrangeiro. Ali o aguardava a seguinte fase de sua missão: a mulher viúva de Sarepta. Depois de abandonar o arroio de Kerit, Elias recebeu a ordem de trasladar-se para o norte, fora do território de Israel. Seu novo destino era Sarepta, uma pequena localidade situada entre Tiro e Sidom, sob influência fenícia. Esta região pertencia à mesma zona de onde provinha Jezabel, mas ali não o enviavam como mensageiro, mas como hóspede. O encontro previsto era com uma mulher viúva. Não lhe foi entregue nenhum respaldo político, nem lhe foi concedida proteção especial. Chegou em condições modestas depois de haver passado um período prolongado em isolamento. Ao ingressar no povoado, encontrou a mulher recolhendo lenha. Sua situação era crítica. Contava com uma quantidade mínima de farinha e azeite, suficiente só para uma última comida destinada a ela e a seu filho. Elias lhe pediu que lhe trouxesse água e um pequeno pão. A mulher respondeu que não tinha reservas suficientes. Planejava preparar uma última porção e, depois disso, esperar o desenlace de sua escassez. Ante esta declaração, o profeta lhe indicou que cumprisse tal como havia planejado, mas que primeiro preparasse uma porção para ele. Acrescentou que não lhe faltaria nem farinha nem azeite enquanto durasse a seca. A mulher aceitou. A partir desse momento, o que tinha em sua casa não se esgotou. A vasilha de farinha e o recipiente de azeite conservaram conteúdo suficiente dia após dia. A quantidade nunca aumentou de maneira visível, mas tampouco diminuiu. Durante o tempo que Elias permaneceu ali, a casa manteve uma provisão constante. Nem o profeta nem a família careceram do necessário. Elias não realizou proclamações durante sua estada. Não buscou expandir sua mensagem nem tentou organizar algum tipo de comunidade. Tampouco se registraram sinais públicos nem atos orientados ao exterior. Sua presença em Sarepta foi discreta, limitada ao interior do lar onde se hospedava. Ali viveu, em terra estrangeira, sustentado de maneira silenciosa. O entorno seguia sob os efeitos da seca. Não se tem notícia de que a provisão sustentada alcançasse outros lares. Foi um fato reservado, sem difusão. A intervenção não teve testemunhas além dos envolvidos diretamente. Elias não utilizou o ocorrido como argumento para validar sua função. Tampouco explicou o sucedido. Só permaneceu nesse lugar, cumprindo com a instrução que o havia levado até ali. Este período não esteve marcado pela ação visível nem pelo conflito. Tampouco incluiu mensagens novos. Foi uma etapa de proteção, na qual o profeta foi sustentado através de meios alheios à lógica ordinária. Não houve abundância nem acumulação, mas tampouco escassez. Sem registros de intervenção exterior, nem participação em fatos públicos, Elias aguardou em Sarepta, até que o seguinte evento modificou a estabilidade alcançada. O fato que ocorreu a seguir não teve relação com a seca, nem com o estado do reino. Foi uma situação inesperada dentro do mesmo lar que daria passo a um novo momento de sua missão: o milagre. Durante a permanência de Elias em Sarepta, um acontecimento inesperado alterou a rotina do lar que o havia acolhido. O filho da viúva caiu gravemente enfermo. Seu estado se agravou com rapidez e, sem possibilidade de melhora, deixou de respirar. Num contexto onde a estabilidade havia sido preservada durante meses, esta perda introduziu uma tensão nova, não vinculada à seca nem ao entorno político. Ante a morte do menino, a mãe reagiu com angústia. Não responsabilizou diretamente Elias, mas interpretou a tragédia como consequência de sua própria culpa, revelada pela presença do profeta em sua casa. Para ela, a visita havia trazido uma lembrança de suas faltas, e o desenlace parecia confirmar esse temor. Elias não tentou responder com explicações. Sem pronunciar juízo nem justificar o ocorrido, tomou o menino nos braços e o subiu ao aposento onde se hospedava. Depositou-o sobre seu leito e elevou uma súplica a Jeová.
Em suas palavras, questionou se a morte do menor havia sido permitida, inclusive no lugar onde lhe havia sido ordenado permanecer. Depois, estendeu-se sobre o corpo do menino em 3 ocasiões, repetindo a mesma súplica. Não houve manifestações exteriores nem testemunhas nesse momento. Não se convocou ninguém, nem se realizaram gestos rituais públicos. Foi uma cena privada, limitada a um só espaço. Finalmente, o menino recobrou o alento. Elias o tomou novamente nos braços, desceu ao piso inferior e o entregou com vida à sua mãe. Não acrescentou nenhuma explicação, nem reclamou reconhecimento. A mulher, ao receber seu filho com vida, declarou que agora sabia que Elias falava em nome de Jeová. Não pediu mais provas, nem formulou perguntas. O fato ocorrido dentro de sua casa havia sido suficiente para afirmá-lo. Sem que houvesse cerimônia nem anúncio, o profeta havia atuado com discrição, e sua intervenção havia tido resultado. A recuperação do menino não foi divulgada além do círculo imediato. Não derivou numa ação comunitária, nem numa expansão da mensagem profética. Elias continuou vivendo no mesmo lugar, sem alterar seu modo de vida nem suas funções. Seu papel em Sarepta se manteve como até então, reservado, obediente, sem protagonismo público. Este episódio não mudou o estado do país nem o curso da seca. Tampouco trouxe novas instruções nem reativou a presença do profeta no território de Israel. No entanto, marcou um ponto singular em seu percurso. Pela primeira vez, registrou-se sua participação direta num evento que desafiou a permanência da morte. A cena concluiu-se sem comentários. Não foi motivo de reflexão nem base para ensinamentos posteriores. A vida se reanudou no lar, e Elias seguiu esperando a seguinte indicação: a confrontação no Monte Carmelo. Depois de um tempo prolongado fora do território israelita, Elias recebeu uma nova ordem. A seca seguia ativa, e seus efeitos já alcançavam todas as regiões do reino. O profeta devia regressar. Não o faria para emitir uma nova advertência, mas para propor um encontro. Seu retorno não foi anunciado de forma pública, nem foi coordenado com a autoridade real. Produziu-se de maneira direta e sem escolta. Nesse momento, o rei Acabe se encontrava ocupado na busca de fontes de água. Junto com um de seus funcionários, percorreu o país para tentar localizar pastos e mananciais que ainda conservavam umidade. Durante esta tarefa, o enviado do rei, chamado Abdias, cruzou com Elias. O profeta lhe pediu que anunciasse sua presença ao monarca. Abdias duvidou. Sabia que o rei havia buscado Elias por todos os meios sem sucesso, e temia que, se ao regressar não o encontrasse, seria castigado. Apesar de suas reservas, acedeu. Informou ao rei, e Acabe se dirigiu ao lugar do encontro. Quando finalmente se viram, Acabe acusou Elias de haver provocado a calamidade nacional. Elias rejeitou essa afirmação. Não atribuiu a seca à sua mensagem, mas à conduta de quem havia abandonado o caminho antigo para seguir uma devoção alheia. Não estendeu sua explicação nem ofereceu provas. A seguir, propôs uma reunião sem precedentes. Elias solicitou que se convocasse todo o povo de Israel no Monte Carmelo. Também pediu que fossem levados os profetas de Baal e os de Astarté, que comiam na mesa da rainha. Não se tratava de uma assembleia comum, nem de um juízo. A intenção era expor, num só lugar, as duas posturas em conflito. Não se buscaria um veredicto humano, mas uma resposta clara que não dependesse de argumentos. Acabe acedeu. A convocação foi estendida a todo o reino, e no dia assinalado, milhares se reuniram na encosta do monte. Elias se apresentou sozinho. Não ia acompanhado de seguidores nem de representantes de sua parte. Em frente, os profetas de Baal, numerosos e respaldados pela coroa, se alistavam para participar. Antes de iniciar, Elias se dirigiu ao povo. Formulou-lhes uma pergunta sem adornos, até quando seguiriam sem se definir. Não exigiu resposta. Não apontou culpados nem deu indicações. Só colocou que se Baal era o verdadeiro Deus, devia ser seguido, e se o era Jeová, então a ele deviam voltar. A proposta foi singela. Preparariam-se 2 altares. Cada grupo ofereceria um sacrifício sem acender fogo. O Deus que respondesse com fogo do alto seria reconhecido como o verdadeiro. Ninguém objetou às condições. Os profetas de Baal tomaram seu turno primeiro. Desde a manhã até o meio-dia, invocaram sem descanso. Gritaram, dançaram e realizaram gestos característicos de seu ritual. Não houve resposta.
Elias observou em silêncio. Ao ver que continuavam sem resultado, assinalou a inutilidade do esforço. Apesar disso, os profetas persistiram até a entrada à tarde. Finalmente cessaram sem haver logrado nenhum efeito. Então Elias pediu que se aproximasse o povo. Restaurou um altar caído, utilizou 12 pedras como base e colocou a lenha e o animal sobre elas. Depois ordenou que se derramasse água sobre todo o conjunto, até que a vala ao redor ficou completamente cheia. Sem alçar a voz nem prolongar sua oração, dirigiu-se a Jeová. Pediu que, naquele momento, se confirmasse que ele era seu servo, e que tudo o feito respondia a uma ordem recebida. Ao terminar sua súplica, desceu fogo sobre o altar, consumiu a oferenda, a lenha, as pedras, a água e até o pó do terreno. O povo, ao presenciá-lo, reconheceu que Jeová era o verdadeiro Deus. Elias não pediu celebrações nem formulou declarações. Deu uma só instrução: que os profetas de Baal fossem retidos. Foram levados até um arroio próximo e executados ali, conforme a lei antiga reservada para quem promovia um culto falso entre o povo. A jornada concluiu-se sem discursos. Não houve cerimônia posterior nem proclamações. Elias não se dirigiu ao povo novamente, nem formulou conclusões. O seguinte passo não teria lugar sobre o altar, mas no cume do monte. Elias e a chuva. Ao concluir o enfrentamento no Monte Carmelo, Elias não desceu com o resto do povo. Manteve-se no lugar, sem participar em celebrações nem emitir novas declarações. Com o altar já consumido pelo fogo e os profetas de Baal executados, sua atenção dirigiu-se a outro objetivo: o retorno da chuva. O clima seguia seco. Apesar do reconhecimento coletivo da superioridade do Deus de Israel, o céu não mostrava sinais de mudança. Elias subiu ao cume do monte e inclinou-se com o rosto entre os joelhos. Não foi um ato público nem acompanhado de proclamações. Acompanhava-o unicamente seu assistente, a quem enviou repetidamente a observar o horizonte. Em 6 ocasiões, o relatório foi o mesmo. Não havia novidade. O céu permanecia limpo. Elias não modificou sua posição nem sua súplica. Manteve a mesma atitude, sem interrupções. Ao receber o informe pela 7ª vez, a resposta mudou. Divisou-se uma pequena nuvem que subia do mar, do tamanho de uma mão humana. Não era uma tormenta nem um fenômeno chamativo, mas foi suficiente para que Elias interrompesse a oração. Ato contínuo, ordenou a seu assistente que corresse a advertir o rei. Indicou-lhe que regressasse a Jezreel de imediato, antes que a chuva o detivesse. A indicação foi enviada sem demora. Não houve confirmação adicional nem mais palavras. Pouco depois, o céu escureceu. O vento aumentou e começou a chover. As primeiras gotas não foram leves. Caiu uma chuva abundante, sobre uma terra que havia permanecido seca durante anos. O ciclo que havia sido anunciado em Samaria numa só mensagem agora encontrava seu encerramento, não com palavras, mas com água. Elias desceu do monte. Não o fez com lentidão nem acompanhado. Correu em direção à cidade de Jezreel e chegou antes que a carruagem do rei. Não se especifica como logrou tal deslocamento. Tampouco se detalha se houve testemunhas. Só se registra sua presença no lugar, alcançando a cidade por seus próprios meios. Uma vez em Jezreel, não se dirigiu a multidões nem foi recebido oficialmente. Não houve recepção nem reconhecimento. A chuva seguia caindo. A terra começava a absorver a umidade. As plantas e os campos teriam a oportunidade de recuperar-se, mas o conflito de fundo não havia sido resolvido. O rei regressou a seu palácio e, junto com ele, também o fez a tensão política. Elias, ainda na cidade, não foi convocado pela corte nem protegido pelo governo. A decisão sobre como responder aos fatos do Carmelo e ao retorno da chuva recairia em outras mãos e não seria uma reação favorável. A próxima resposta não viria de Acabe, mas de Jezabel, a ameaça de Jezabel e a fuga para o sul. Após o regresso a Jezreel e o reaparecimento das chuvas, o rei Acabe informou Jezabel sobre tudo o que havia ocorrido no Monte Carmelo, incluindo a execução dos profetas vinculados a seu culto. A reação da rainha foi imediata. Sem consultar seu esposo nem buscar uma instância oficial, enviou uma mensagem direta a Elias. Nela jurava que, antes que transcorresse um dia completo, faria com ele o mesmo que havia sido feito com seus profetas. A mensagem não era uma advertência simbólica. Representava uma ameaça formal respaldada pelo poder da rainha.
Não houve tentativa de diálogo nem questionamento. Jezabel, ao conhecer os fatos, não considerou a possibilidade de retificação. Em vez disso, escolheu afirmar seu controle e enviar um aviso de morte. Elias, ao recebê-lo, não respondeu com palavras nem buscou defender-se. Decidiu partir sem demora. Abandonou a cidade e dirigiu-se para o sul, cruzando o território de Judá. Não se refugiou em nenhuma cidade amuralhada, nem acudiu a centros religiosos. Seu destino foi o deserto, uma região despovoada e silenciosa, afastada dos caminhos principais. Depois de uma jornada completa de marcha, deteve-se sob uma árvore solitária. Nesse ponto, expressou seu esgotamento. Não pediu justiça nem proteção. Só formulou um desejo de terminar com sua vida. Não o fez com desespero escandaloso, mas com uma petição singela e sem estridências. A seguir, recostou-se e adormeceu. Enquanto descansava, foi despertado por alguém que o tocou. Em frente a ele havia pão cozido e um recipiente com água. Comeu e voltou a dormir. Pouco depois foi despertado novamente pela mesma figura, quem lhe indicou que o caminho pela frente era longo e requeria mais força. Comeu pela segunda vez. Com essa provisão, continuou seu percurso. Não se dirigiu a centros urbanos nem a residências conhecidas. Seu trajeto o levou ao Monte Horebe, o mesmo lugar que séculos antes havia sido associado com revelações anteriores. Caminhou durante 40 dias e 40 noites, sem registro de encontros nem eventos durante a viagem. Foi um deslocamento em silêncio, marcado pela retirada total. Ao chegar, refugiou-se numa caverna. Não emitiu declarações nem solicitou instruções. O lugar não tinha vigilância nem atividade. Era um espaço apartado, escolhido não por estratégia, mas por direção. Nesse momento, não havia intervenção profética no reino, nem ação visível sobre a sociedade. Elias não elaborou planos, nem convocou seguidores. Só se refugiou, aguardando o que viria. Nesse ponto, a ameaça que havia desencadeado sua saída já não estava presente de maneira direta. No entanto, seus efeitos seguiam marcando sua conduta. Elias não buscava enfrentamento. Não havia se retirado por debilidade, mas por uma decisão tomada após receber uma mensagem que revelava que o conflito com o poder não havia terminado. Na caverna, longe dos fatos recentes e sem contato com o povo, aguardaria uma nova etapa, distinta a todas as anteriores. Não implicaria fogo nem sinais, mas algo que não estava previsto. Solidão em Horebe e a revelação fora do estrondo. A sós numa caverna do Monte Horebe, Elias permaneceu em silêncio. Não levou consigo queixas formais nem reclamações públicas. No entanto, quando lhe perguntaram por que se encontrava ali, respondeu com uma afirmação clara. Disse que havia atuado com zelo pelo Deus de Israel, que os altares haviam sido destruídos, os profetas eliminados, e que ele era o único que restava. Acrescentou que sua vida também estava em perigo. Não recebeu naquele momento instruções nem explicações. Só lhe indicaram que saísse da caverna e se mantivesse de pé, porque Jeová passaria diante dele. A seguir, produziram-se uma série de fenômenos visíveis. Primeiro, um vento forte açoitou a montanha, desmenuzando pedras em seu caminho. Depois, a terra tremeu. Em seguida, surgiu fogo. Apesar de sua força, nenhum destes eventos representou a presença que lhe havia sido anunciada. Após estes 3 movimentos, ouviu-se um som suave. Não vinha acompanhado de luz, sacudidas nem ruído. Foi então que Elias cobriu seu rosto com o manto e se colocou na entrada da caverna. Não se tratava de uma reação ante o extraordinário, mas ante algo distinto. A manifestação se deu sem estrondo. Repetiu-se a mesma pergunta que lhe havia sido feita antes. Elias respondeu com as mesmas palavras. Não variou seu diagnóstico nem sua sensação de isolamento. A percepção de haver ficado sozinho não havia mudado, apesar do experimentado. Então recebeu uma nova série de instruções. Não implicavam ficar no monte nem regressar à caverna. Devia deslocar-se novamente para o norte e realizar 3 atos: ungir um homem como rei da Síria, outro como rei de Israel, e um terceiro como seu sucessor na função profética. Não lhe pediram que liderasse reformas nem que reunisse seguidores. Só devia transmitir uma tarefa específica a quem ocuparia postos de responsabilidade futura. Também lhe informaram que sua percepção estava incompleta. Não era o único que restava.
Havia ainda milhares em Israel que não haviam se inclinado ante Baal, nem o haviam reconhecido. Não se deram seus nomes, nem se mencionaram suas localizações. Só lhe comunicaram que sua ação não havia sido isolada nem inútil. O encontro em Horebe não foi acompanhado por sinais públicos. Não foi registrado por testemunhas, nem deu lugar a proclamações. O ensinamento recebido não veio mediante o poder do fogo ou do tremor, mas através de algo que não se percebia com os sentidos habituais. Uma vez recebidas as instruções, Elias não formulou perguntas nem pediu detalhes. Desceu do monte e começou a cumprir a nova missão. Sua próxima ação não estaria dirigida aos reis, mas a um homem que trabalhava no campo, fora do cenário de influência. Eliseu, o sucessor de Elias. Depois de deixar o Monte Horebe, Elias dirigiu-se a cumprir uma das ordens que havia recebido: designar um sucessor que continuasse com a labor profética. Seu percurso o levou até os campos onde trabalhava Eliseu, filho de Safate. Não se tratava de um lugar de ensino religioso, nem de um centro urbano. Eliseu encontrava-se arando a terra com um par de bois, em meio a um entorno rural. Elias não se apresentou com discurso, nem fez uma convocação pública. Tampouco explicou os motivos de sua chegada. Simplesmente se aproximou e colocou seu manto sobre Eliseu. Este gesto, sem palavras acrescentadas, indicava a transmissão de uma função. Não se tratava de um ato cerimonial, mas de um sinal direto de eleição. Eliseu compreendeu o significado. De imediato, interrompeu sua tarefa e correu atrás de Elias. Pediu-lhe permissão para despedir-se de seus pais, sem mostrar dúvidas sobre a decisão que acabava de tomar. Elias não impôs condições, só respondeu que fizesse o que considerasse necessário. Ao regressar, Eliseu não retomou suas labores. Em vez disso, sacrificou os bois e utilizou o jugo como combustível para cozer a carne. Com este gesto, deixou para trás sua ocupação anterior e marcou o fim de sua vida anterior. Logo partiu para seguir Elias. Desde esse momento, converteu-se em seu ajudante. Durante este período, Eliseu não atuou como profeta independente. Não emitiu mensagens nem interveio em assuntos públicos. Sua tarefa consistiu em acompanhar, observar e servir. Não há registros de que realizasse milagres, nem de que fosse consultado por autoridades. Permaneceu em segundo plano, aprendendo em silêncio. Elias tampouco modificou seu estilo pela presença do novo assistente. Não formou uma escola, nem reuniu seguidores. Não organizou estruturas, nem estabeleceu uma sequência formal de instrução. A relação entre ambos foi direta e sem protocolos. Eliseu esteve presente, mas não ocupou funções destacadas. Durante esta etapa, Elias não voltou a intervir no conflito com a corte, nem emitiu novas denúncias. Sua atividade pública ficou em pausa, enquanto o encargo recebido se trasladava progressivamente para outra geração. O chamamento de Eliseu marcou o início de uma transição. Elias seguia ativo, mas já não se projetava para o futuro como único referente. Seu papel agora incluía preparar o seguinte: não buscava prolongar sua figura, nem estabelecer uma descendência espiritual. Só obedecia à indicação recebida em Horebe. À medida que Eliseu o acompanhava, Elias continuou seu percurso por diferentes lugares. Não buscava reconhecimento nem proteção. Não anunciou o momento de sua partida, mas sabia que seu ciclo estava por se encerrar. A condenação de Acabe. Durante o tempo em que Eliseu acompanhava Elias, uma nova ordem foi transmitida ao profeta. Desta vez, não estava dirigida ao povo, nem aos profetas de Baal, mas ao próprio rei Acabe. O motivo não era o culto introduzido no reino, mas uma ação pontual, relacionada com a apropriação indevida de um terreno. Acabe havia manifestado interesse por uma vinha contígua à sua residência em Jezreel. O proprietário, Nabó, negou-se a vendê-la, afirmando que não podia entregar a herança de seus antepassados. Ante esta negativa, Jezabel tomou o controle da situação. Organizou uma acusação falsa contra Nabote, apresentou-o como culpado de delitos graves e ordenou sua execução por meio de testemunhas manipuladas. Uma vez morto, o rei tomou posse do terreno. Elias recebeu a instrução de ir ao encontro de Acabe, precisamente no momento em que este descia para tomar posse da propriedade. Não se anunciou com antecedência, nem se apresentou como emissário de negociação. Confrontou-o no lugar do crime e ali declarou que a mesma terra que havia sido adquirida com sangue seria o cenário de seu castigo. A mensagem foi direta. Indicou que, assim como Nabote havia sido morto injustamente, o corpo do rei não receberia tratamento digno.
Seria exposto e os cães lamberiam seu sangue no mesmo lugar. Além disso, anunciou que toda a sua descendência seria eliminada e que a rainha Jezabel encontraria um final semelhante. Não houve palavras grandiloquentes nem sinais. O juízo foi pronunciado no mesmo terreno implicado na injustiça. Elias não interveio com força nem alterou a cena. Entregou a mensagem e retirou-se. A reação do rei foi inesperada. Rasgou suas vestiduras, vestiu-se com roupa áspera, jejuou e manteve-se em silêncio durante um tempo. Sua conduta foi observada e registrada. Como resultado, determinou-se que o castigo não se aplicaria durante sua vida, mas na de seu filho. A sentença não foi revogada, só adiada. Elias não participou da decisão posterior. Não voltou a aparecer na corte nem a emitir mensagens sobre esse assunto. Sua função consistia em entregar um aviso, não em executar justiça nem fiscalizar seu cumprimento. A ação contra Acabe não foi parte de uma campanha. Foi uma resposta específica a um fato isolado de violência e injustiça. O juízo declarado não derivou numa reforma nem numa mudança de rumo do reino. O culto a Baal não foi desmantelado, nem se corrigiu a política religiosa do palácio. A conduta do rei, ainda que brevemente alterada, não modificou o curso geral de seu governo. A mensagem de Elias manteve-se sem modificações. O transmitido na vinha não dependia da resposta emocional do monarca nem de possíveis gestos posteriores. A história seguiria seu curso e o anunciado se cumpriria em seu momento sem necessidade de intervenção adicional por parte do profeta. O fim da dinastia de Acabe. Após o juízo anunciado por Elias na vinha de Nabote, o tempo seguiu seu curso. A morte de Acabe não se produziu de imediato, nem no mesmo cenário daquela advertência. Caiu anos mais tarde durante uma batalha, e seu corpo foi levado a Samaria. No entanto, ao lavar a carruagem em que havia sido trasladado, os cães lamberam seu sangue no lugar onde se derramou o de Nabote, tal como havia sido declarado. O poder foi transferido a seu filho, Jorão. Mas a continuidade da casa de Acabe não seria prolongada. Outro homem, Jeú, comandante militar, foi ungido como rei de Israel por meio de um emissário de Eliseu. Sua ascensão não se deu por sucessão, mas por ação direta. Jeú levantou-se em armas e marchou contra o governo estabelecido. No caminho para Jezreel, Jeú eliminou Jorão, o filho de Acabe, e também Acasias, rei de Judá, que se encontrava de visita. A dinastia foi atacada em seu núcleo e, em pouco tempo, seus principais membros foram eliminados. Jezabel ainda residia no palácio. Ao inteirar-se da chegada de Jeú, não fugiu nem tentou ocultar-se. Arrumou-se, olhou de uma janela e falou com ironia ao novo governante. Jeú, sem responder com palavras, deu uma ordem. Alguns servidores do interior a atiraram pela janela. Seu corpo caiu ao chão e foi pisoteado pelos cavalos do novo rei. Jeú entrou no palácio e, após um tempo, ordenou que o corpo fosse sepultado, reconhecendo que havia sido rainha. No entanto, ao voltar ao lugar, já não restava rastro suficiente. Os cães haviam devorado sua carne, deixando só o crânio, os pés e as palmas das mãos. Assim se cumpriu, sem intervenção humana adicional, a palavra pronunciada por Elias. O extermínio não se limitou à rainha. Jeú ordenou a eliminação de todos os descendentes varões de Acabe, tanto em Samaria como em outras cidades. Além disso, destruiu os funcionários, conselheiros e agregados que formavam parte da estrutura do poder anterior. Não deixou representantes da casa caída. Para consolidar sua posição, convocou os seguidores de Baal com o pretexto de celebrar um ato solene em sua honra. Uma vez reunidos em seu templo, mandou executar a todos. Depois destruiu o edifício e o converteu num sítio sem uso. O culto oficial a Baal foi desmantelado por completo em Israel. Elias não esteve presente durante estes eventos. Havia entregue sua mensagem em outro tempo, em outro lugar, e não interveio em seu cumprimento. O desaparecimento da casa de Acabe e a morte de Jezabel ocorreram sob a ação de outros, mas em linha com o que havia sido anunciado. Não se estabeleceu uma nova dinastia profética, nem se criou uma estrutura em honra ao ocorrido. Só se encerrou um ciclo. Elias não foi mencionado nas celebrações nem nos registros do novo governo. Sua participação havia ficado para trás, cumprida em seu momento, sem prolongações nem heranças formais. A partida de Elias. Com os acontecimentos já cumpridos em torno da casa de Acabe e a missão profética aproximando-se de seu fim, Elias iniciou um percurso final. Não se tratava de uma fuga nem de uma missão pública.
era um deslocamento ordenado, sem explicações prévias, que o levou junto a Eliseu por diversas localidades vinculadas ao legado histórico de Israel. A primeira parada foi Gilgal. Dali, Elias expressou a Eliseu que devia continuar sozinho. Propôs-lhe que ficasse para trás. No entanto, Eliseu rejeitou a ideia e decidiu acompanhá-lo. Não havia recebido nenhuma ordem de separar-se, e sua determinação era manter-se junto a seu mestre até o final. A etapa seguinte do percurso os levou a Betel. Novamente, Elias insistiu em que Eliseu não o acompanhasse mais além, e mais uma vez recebeu a mesma resposta. Nessa cidade, profetas locais se aproximaram de Eliseu e lhe disseram que o dia havia chegado para a partida de seu senhor. Eliseu respondeu sem entusiasmo, confirmando que o sabia e que preferia não falar do assunto. A rota continuou até Jericó. Ali se repetiu o mesmo padrão. Insistência de Elias em que Eliseu ficasse, negativa deste, e aproximação dos profetas locais com a mesma advertência. Sem fazer comentários adicionais, Eliseu manteve-se firme. Finalmente, chegaram ao Rio Jordão. Ambos detiveram-se junto à corrente. 50 homens da comunidade profética observaram à distância. Elias tomou seu manto, enrolou-o e golpeou com ele as águas. Estas se dividiram, e os dois cruzaram sobre terra seca. Uma vez do outro lado, Elias voltou-se para Eliseu e lhe perguntou o que desejava receber antes de sua partida. Eliseu não pediu posição, riqueza nem poder. Solicitou uma dupla porção do espírito que havia guiado seu mestre. Elias não ofereceu promessas. Só assinalou que, se lograsse ver o momento de sua separação, sua petição seria concedida, caso contrário não seria. Não houve pausa longa nem preparação especial. Enquanto caminhavam e falavam, uma carruagem de fogo com cavalos igualmente ardentes apareceu entre eles. Sem tocar em Eliseu nem ferir Elias, a carruagem separou ambos. Elias foi elevado num torvelinho. Não deixou corpo, pertences nem instruções finais. Só se apartou da terra. Eliseu viu a cena e exclamou em voz alta. Rasgou suas vestes, recolheu o manto que havia caído de seu mestre e ficou sozinho à margem do rio. Elias não regressou. Tampouco deixou herdeiros nem estabeleceu uma instituição. Sua partida foi direta, sem cerimônia nem sepultura. Os observadores à distância reconheceram que algo havia mudado. O espírito que havia acompanhado Elias repousava agora sobre Eliseu. Este fato não foi discutido nem imposto. Evidenciou-se por suas ações dali em diante, mas não foi proclamado. A trajetória de Elias, iniciada com uma declaração solitária em Samaria, havia concluído-se sem discursos nem celebrações. Sua saída não dependeu de enfermidade nem violência. Foi retirado da cena sem passar pela morte. O legado. Elias não voltou a aparecer depois do momento em que foi apartado de Eliseu mediante um torvelinho. Seu corpo não foi achado, sua tumba não foi marcada, e nenhum objeto foi deixado como sinal. Não se registraram aparições posteriores, nem se mencionou que houvesse sido visto em alguma localidade. Sua partida foi definitiva, sem retorno. Não houve testemunhas próximas, salvo Eliseu. Nenhum grupo presenciou de perto o episódio nem interveio nele. Os profetas que o observavam de longe foram testemunhas só da travessia do Jordão e de que Eliseu regressou sozinho. Alguns deles insistiram em buscar o corpo, crendo que talvez havia sido arrojado em algum monte ou vale. Eliseu lhes disse que não o fizessem. No entanto, insistiram, e depois de 3 dias de busca, não acharam rastro algum. O desaparecimento de Elias marcou o encerramento de uma trajetória que não esteve associada à formação de estruturas nem ao estabelecimento de instituições permanentes. Não deixou escola formal, nem nomeou sucessores múltiplos. Só transferiu seu encargo a Eliseu, quem a partir desse momento começou a atuar com independência, mantendo a continuidade do ofício profético. A memória de Elias persistiu no povo. Foi recordado como figura de referência por sua forma de atuar, pela firmeza de suas mensagens e pela maneira singular em que havia se retirado. Não foi objeto de culto, nem se estabeleceram rituais em seu nome. Seu papel foi o de porta-voz em tempos de confrontação, de retiro e de cumprimento preciso de instruções. O final de sua vida não esteve vinculado com enfermidades, conflitos armados ou causas naturais. Foi apartado da terra de maneira direta, sem experimentar a morte. Seu percurso se encerrou sem intervenção humana, sem tumba, sem herança material.
A partir de seu desaparecimento, outros continuariam a labor profética em Israel. As circunstâncias mudariam, os governos se sucederiam e novas situações surgiriam na história do povo. Elias já não estaria presente para intervir nelas, mas seu nome seria recordado em gerações futuras, como alguém que falou sem titubeios, atuou sem pretensões e se retirou sem ruído.